A União Africana nasceu do sonho de uma África mais unida, forte e independente. Mas para entender sua criação, precisamos voltar um pouco no tempo até uma época em que o continente africano ainda lutava para se libertar do domínio europeu. No início dos anos 60, muitos países africanos estavam conquistando sua independência depois de décadas de colonização. A euforia era grande, mas logo ficou claro que a liberdade política não era suficiente. A África precisava se unir para enfrentar desafios como o subdesenvolvimento, as interferências estrangeiras e os conflitos internos. Foi nesse cenário que em 1963 líderes africanos se reuniram na Etiópia para criar a Organização da Unidade Africana, OUA. A OUA tinha três grandes objetivos: acabar com o colonialismo, promover a união entre os países africanos e garantir que cada nação pudesse governar sem interferência externa. Durante anos, a organização ajudou movimentos de libertação e se posicionou contra o apartheid na África do Sul. Mas, apesar dessas conquistas, tinha um problema sério. Era fraca demais para resolver os conflitos entre os próprios países africanos. Quando surgiam guerras civis ou governos ditatoriais, a OUA pouco podia fazer. Com o passar do tempo, ficou claro que a África precisava de algo mais eficiente. Nos anos 90, o continente enfrentava novos desafios: pobreza extrema, instabilidade política e o impacto da globalização. Os líderes começaram a perceber que a OUA não era suficiente, então surgiu uma ideia ousada: criar uma nova organização mais moderna e poderosa. Em 1999, a proposta tomou forma durante uma reunião na Líbia, liderada por Muammar Gaddafi, que defendia uma África mais integrada. Foi assinada a Declaração de Sirte, dando início ao processo de substituição da OUA pela União Africana. 2 anos depois, em 2001, a OUA foi oficialmente criada e em julho de 2002, na África do Sul, ela finalmente entrou em funcionamento. Diferente da OUA, a União Africana surgiu com estruturas mais fortes. Criou um Conselho de Paz e Segurança para tentar evitar guerras, um parlamento pan-africano para dar mais voz ao povo e um conjunto de regras para defender a democracia. A promessa era que a União Africana ajudaria a África a crescer economicamente e se tornar mais independente do resto do mundo. Mas, apesar de boas intenções, a União Africana logo enfrentou dificuldades. Quando golpes de Estado acontecem ou governos reprimem seu povo, muitas vezes a organização não reage com firmeza que se espera. E um dos motivos para isso é simples: dinheiro. Mais da metade do orçamento da União Africana vem de doadores estrangeiros, como a União Europeia, a China e o Banco Mundial. E como dizem, quem paga a música escolhe a dança. Se a maior parte do dinheiro não vem dos próprios africanos, até que ponto a União Africana pode realmente agir de forma independente? Mesmo assim, a criação da União Africana representou um avanço. O sonho de um continente forte e unido ainda existe, e a organização continua sendo um espaço essencial para os países africanos discutirem seus problemas. Mas seu sucesso dependerá de algo fundamental: a capacidade dos próprios africanos de assumir o controle do seu futuro, garantindo que a União Africana não seja apenas um nome bonito, mas uma força real para mudar a África. A União Africana é como se fosse um grande jogador de xadrez na África.
o jogo de xadrez da África. Imagine que você está assistindo a uma partida de xadrez, um jogo onde dois jogadores precisam mover suas peças estrategicamente para ganhar. Mas há algo estranho nessa partida. Um dos jogadores não mexe nenhuma peça, ele apenas fica ali, sentado, observando o tabuleiro, suspirando de vez em quando, mas sem fazer nenhum movimento. Se alguém perguntar por que ele não está a jogar, ele pode dizer que ainda está pensando, que está esperando o momento certo ou que quer ouvir a opinião de alguém importante antes de agir. Esse jogador que não faz nada pode ser comparado à União Africana, uma organização que deveria defender os países da África e lutar contra injustiças no continente. No entanto, nos momentos mais importantes, quando o povo africano espera que a União Africana tome uma atitude firme e decisiva, ela permanece em silêncio sem agir. No passado, muitos países africanos lutaram contra o domínio de europeus e conquistaram sua independência. Esse processo de libertação é chamado de descolonização. Mas depois que os países se tornaram independentes, parece que a União Africana entrou em um longo período de inércia, como se estivesse dormindo. A esperança é que, em algum momento, ela acorde e volte a agir. O professor Patrice Lumumba, um grande líder da luta pela independência no Congo, que foi assassinado por tentar mudar a realidade do seu país, pode ser visto como um símbolo desse grito de liberdade que ainda ecoa na história da África. Mas, no presente, parece que ninguém mais está gritando. O silêncio tomou conta. Enquanto isso, os líderes políticos africanos, vestidos com seus elegantes ternos, continuam suas vidas no poder, cercados por seus assessores e aliados, sem tomar as decisões que poderiam realmente mudar a vida do povo. O xadrez continua, mas um dos jogadores ainda se recusa a jogar. Um silêncio que ecoa. Nos últimos anos, a União Africana tem se destacado por algo preocupante: seu silêncio seletivo. Quando ocorrem golpes de Estado em países africanos, a União Africana não se manifesta. Quando há graves violações dos direitos humanos, ela permanece calada. Se eleições são realizadas de maneira duvidosa e questionável, a organização até solta um comentário discreto, mas logo volta ao seu silêncio habitual. Se não fosse por algumas notas genéricas de condenação que soam como se tivessem sido escritas por um robô antigo, sem emoção nem firmeza, poderíamos até esquecer que a União Africana existe. Parece que a organização sempre está esperando que alguém diga o que ela deve fazer, assim como no caso de Muammar Gaddafi, ex-líder da Líbia, cuja queda e morte foram cercadas de polêmicas internacionais e falta de uma posição clara da União Africana. O caso de Moçambique. Agora vamos olhar para um exemplo mais recente. Moçambique. Durante as últimas eleições no país, um político chamado Venancio Mondlane teve seu nome praticamente apagado do cenário político. Foi como se alguém tivesse varrido a poeira de um canto incômodo, tentando fazer com que ninguém notasse sua existência. Mas esse não foi o único problema. Houve muitas acusações de fraude eleitoral, repreensão brutal contra opositores do governo e protestos que foram violentamente controlados pelas forças de segurança. Qualquer pessoa esperaria que esses acontecimentos fossem tratados como um grande escândalo internacional. Qualquer pessoa esperaria que esses acontecimentos fossem tratados como um grande escândalo. E a União Africana? O que ela fez diante dessa situação? Nada. Nenhuma declaração forte, nenhuma ação concreta, apenas silêncio. Se existisse uma competição mundial para premiar a organização mais omissa diante de crises, a União Africana provavelmente ganharia o título de campeã invicta. Ou será que está apenas esperando alguém escrever uma nota oficial de pesar para assinar?
Para que serve a União Africana? Agora vamos refletir um pouco. Qual é a verdadeira função da União Africana? Se uma organização que representa todo um continente não age em momento de crise, qual é o seu propósito? O filósofo Aristóteles dizia que tudo tem um objetivo, um propósito, que ele chamava de telos. Por exemplo, o propósito de um leão é caçar, o propósito de uma caneta é escrever. Mas e a União Africana? Pelo que temos visto até agora, seu propósito parece ser apenas organizar reuniões entre líderes africanos, onde todos posam para fotos sorridentes e assinam documentos que não geram mudanças reais. Mas por que essa falta de ação? A resposta, como sempre, está: o dinheiro. Grandes interesses financeiros e políticos acabam impedindo que a União Africana cumpra seu verdadeiro papel de proteger e representar os povos africanos. Enquanto isso, crises continuam acontecendo, injustiças se repetem e o silêncio da União Africana continua ecoando. Quem financia a União Africana? Se quisermos entender por que a União Africana age da maneira que age, basta seguir o caminho do dinheiro. E quando fazemos isso, descobrimos algo surpreendente. A maior parte do dinheiro que mantém a União Africana funcionando não vem dos países africanos, mas sim de fora da África. Em 2022, mais de 60% do orçamento da organização foi financiada por doadores estrangeiros como a União Europeia, a China e o Banco Mundial. Isso significa que grande parte do dinheiro que sustenta a União Africana vem de países e instituições que não são africanos. Agora pense bem, quando alguém paga por uma orquestra, essa pessoa normalmente tem direito a escolher a música que será tocada. Da mesma forma, quem financia a União Africana tem seus próprios interesses, e esses interesses nem sempre estão alinhados com o que os povos africanos realmente precisam. A omissão da União Africana. O historiador e filósofo Achille Mbembe nos ensina que vivemos sob um sistema chamado necrópole. Isso significa que os governos e as instituições decidem quem merece viver e quem pode ser abandonado à própria sorte. Assim, quando a União Africana fica em silêncio diante das crises e injustiças, isso não é um simples descuido ou acaso, faz parte de um sistema maior, onde a vida de muitas pessoas no continente africano é tratada como algo sem importância. Mas nem sempre foi assim. No passado, líderes como Kwame Nkrumah, um dos grandes defensores da independência africana e do pan-africanismo, a ideia de que os africanos devem se unir e tomar as rédeas do seu próprio destino, sonhava com uma África forte e independente. Ele acreditava que os africanos deveriam ter total controle sobre suas próprias decisões e recursos. No entanto, enquanto a União Africana continuar sendo financiada por outros países e instituições estrangeiras, sua autonomia será apenas uma ilusão. A organização pode existir no papel para representar os interesses do continente, mas na prática suas ações são influenciadas por quem sustenta financeiramente. A quem a União Africana realmente serve? Em uma democracia ideal, as instituições devem representar o povo, ouvindo suas reivindicações e trabalhando para garantir justiça e igualdade. Mas no caso da União Africana, quem realmente a mantém funcionando são doadores estrangeiros. E quando o dinheiro vem de fora, a lealdade da organização pode acabar sendo maior com esses financiadores do que com os cidadãos africanos. Por isso, quando o povos africanos clamam por justiça e ação, muitas vezes recebem apenas silêncio em resposta. Afinal, a sobrevivência da União Africana não depende de apoio popular, depende daqueles que a financiam. E enquanto isso não mudar, a organização continuará sendo apenas uma
peça de um jogo maior, onde os interesses externos falam mais alto do que as necessidades do continente africano. Se um dia a União quiser ser levada a sério, precisará recuperar sua independência financeira e ideologia. Até lá, continuará sendo esse jogador de xadrez que nunca mexe as peças, esperando o jogo acabar, sem nunca ter participado dele.